Olá, meu irmão e minha irmã, paz e bem para você nesta reta final, neste segundo turno das eleições 2022. Eu quero compartilhar com você algumas reflexões à luz da palavra de Deus sobre o que está acontecendo nesta campanha política que está uma verdadeira guerra pelo poder. E eu quero começar essa reflexão com uma frase do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz: "O meu povo perece por falta de conhecimento". Então, você deve ter recebido no seu WhatsApp ou na sua rede social, ou você até mesmo já tenha compartilhado um vídeo do padre José Augusto, que foi gravado em 2006, onde ele fala sobre a preocupação dele com o segundo turno das eleições, sobre o que poderia ocorrer. Então eu quero convidar você a assistir um trecho desse vídeo e depois eu vou comentar sobre ele. E eu não posso deixar de falar também, porque eu sou sacerdote da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tantos pastores se pronunciando, tantos bispos se pronunciando, eu nunca vi uma eleição tão agitada como essa. Nunca vi. Tenho 44 anos de idade, nunca vi uma eleição tão agitada. E por que está tão agitada? Por que de tanta agitação? Porque os rumos da nação brasileira estão prestes a mudar. E ela poderá mudar para o pior, para o lado pior, se nesse segundo turno, e eu vou falar com clareza, o PT ganhar. Estou falando claro. Podem me matar, podem me prender, podem fazer o que quiser. Não tenho advogado nenhum. Podem me processar. E se tiver de ser preso, serei. Não tem problema. Mas eu não posso me calar diante de um partido que está apoiando o aborto e a igreja não aprova. Então você acabou de ouvir, de assistir, o trecho em que o padre José Augusto fala da sua preocupação com o resultado das eleições neste segundo turno. É óbvio que ele está se referindo à eleição de 2006, quando o candidato Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, estava já no governo e candidato à reeleição. Ele estava concorrendo contra o atual vice dele, hoje o Geraldo Alckmin. Muito bem, naquele contexto, estava havendo uma grande mobilização em prol do aborto. Inclusive o governo do Lula já estava defendendo a liberação, a descriminalização do aborto. O então ministro da Saúde, Eliseu Padilha, defendia que a questão do aborto era uma questão de saúde pública. Então eu quero dizer que o padre José Augusto agiu corretamente. Ele foi profeta naquele momento porque ele denunciou algo que o governo estava tentando fazer. Ele foi profeta porque ele, como ele diz, pode me matar, pode me prender, eu não vou deixar de falar. Então, parabéns ao padre José Augusto por essa manifestação naquele contexto em que o Brasil corria o risco de aprovar o aborto. Esse vídeo, que foi gravado em 2006, todos os anos, pessoas de boa intenção, católicos, preocupados. Nós católicos somos contra o aborto, sim, somos pela vida. Então todo ano, toda eleição, esse vídeo ele percorre, ele circula pelas redes sociais, compartilhado por pessoas de boa intenção, pessoas de bem, católicos que estão preocupados, então, com esse medo. Mas é preciso entender que um texto tirado do seu contexto, ele passa a ser fake.
Ele tem uma coisa que é falsidade. Por exemplo, o Lula foi reeleito em 2006 e governou o Brasil de 2006 a 2010. Em 2010, a campanha era da Dilma Rousseff e esse vídeo voltou a circular no segundo turno. Eu já não votei na Dilma em 2007 porque eu estava nessa campanha contra o PT por causa do aborto. Então, de 2008, eu quero dizer que em 2007, o Partido dos Trabalhadores aprovou, sim, a descriminalização do aborto no seu partido. E a partir de então, eu passei a combater o PT. E passei a não votar mais em nenhum candidato ligado ao PT por causa disso. O problema é que hoje nós estamos em uma nova eleição. Hoje não se trata de PT. Se trata de uma nova frente, uma frente ampla pela democracia. Porque o que está em jogo hoje não é a questão de aborto. Até porque o Congresso Nacional que foi aprovado, maioria de direita e que não aceita essa ideologia, certamente não aprovará jamais. Então hoje o que está em jogo é a democracia ou o autoritarismo. Essa coisa de dizer que vai ter perseguição aos padres, aos bispos, à igreja por causa da Nicarágua, isso também é apenas para deixar o povo com medo. E o evangelho de hoje diz que não temais os que matam o corpo, porque eles não poderão matar a alma. Em 2014, esse vídeo começou a circular novamente, mas de uma forma mais agressiva. Eu era associado, fazia parte do movimento pró-vida, contra o aborto. E eu estava já desde 2007, bem antes, nesse movimento, combatendo o aborto e pela vida. E eu recebi de um grupo de São Paulo, né, nessa época, Dilma contra o Aécio. E eu recebi, pelo e-mail, um jornal, uma matéria jornalística, falando que o PT mandou matar um padre. E eu li aquela reportagem, né? E que o PT era um partido de organização criminosa, que mandou matar o prefeito César Daniel, e listou várias pessoas que teriam sido mortos a mando do PT. E um padre teria sido assassinado lá na Bahia porque teria falado mal do PT, criticado o PT. E esse padre foi encontrado morto. Eu li toda a reportagem com cuidado e tinha um link ali que falava: assista o vídeo da missa de corpo presente do padre. Eu assisti, muito comovente, o enterro, o sepultamento. E mais para baixo, no final da matéria, tinha o link: assista a última homilia feita pelo padre antes de morrer. Gente, para minha surpresa, era esse vídeo aí do padre José Augusto. Eu me revoltei contra aquilo, porque eu vi que era uma mentira que estava sendo preparada no segundo turno das eleições. Mesmo assim, eu não votei na Dilma, eu votei no Aécio, porque eu estava contra o aborto. Passado as eleições, esse movimento começou a organizar uma campanha pró-anulação da eleição, porque teria tido fraude nas urnas. E eu então me manifestei contra. Não votei na Dilma, mas fui contra aquela mobilização que depois terminou, como vocês sabem, no impeachment da Dilma em 2016. Reflita, vote com a razão e não com a paixão, porque a paixão às vezes cega e mata. Paz e bem para você.